Bora então para o nosso quarto episódio do Prisma Podcast. Muito felizes porque hoje a gente está recebendo duas pessoas que, assim, fazem parte da minha história, de certa maneira. O Gui veio conhecer depois, mas eu enxergo, parece que eu enxergo família aqui na minha frente, literalmente na minha frente, que é a Nádia. E do lado dela, a filha dela. Por quê? Porque a gente está fazendo episódio comemorativo do Dia das Mães. E essas Atrasado, aqui mas especial Dia das mas Mães. especial, mas especial. Quero antes agradecer a GoImage, que acreditou nesse projeto antes mesmo dele iniciar. Então, obrigada, viu, a nossa encadernadora do coração aí, por ter acreditado na gente. A gente vai deixar aqui para vocês seguirem eles, tá bom? E do lado da Nádia, a Pamela. Pamela, filha dela, que foram uma dupla, hein, cara? Que dupla de empreendedoras. Mãe, filha e empreendedoras. É inimaginável para mim esse desafio duplo, diário e juntas, né? Gente, fala disso pra mim. A gente pediu pra vocês se apresentem, fiquem à vontade. Vai, Pamela. Quer começar? Então tá, vai ser eu então. Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, né? Que sempre é uma alegria, uma satisfação falar do que a gente fala, do que a gente gosta, do que a gente tem paixão. Então, meu nome é Nádia, sou da Clip Livraria Center, né? Esse ano faz 21 anos que eu estou lá. E a livraria faz 30 anos também este ano. 30 anos. 30 anos. Então, E eu não falei, né? Quando a Nádia entrou aqui, eu olhei pra ela e eu, eu sempre quando a gente se vê, quando a gente vê a Pan, a gente enxerga ali a SIC, quem tá perto da gente, quem construiu a Clipe, quem tava ali na Center antes e tudo mais. Mas hoje, quando eu abri, eu olhei o rosto da Nádia, eu enxerguei a mãe. Porque, não sei se tu tá lembrado, mas a Nádia trabalhou no Pompeia com a mãe. uhum, E aí eu enxerguei, cara, eu tô recebendo aqui na minha casa, no meu espaço, no nosso estúdio, uma pessoa que conhece a minha história, de certa maneira, com né? certeza, Que conhece um pedacinho desde que era dela. pequenininha. De um ladinho dela, conhece, né? Conhece minha família. Então, Sim. eu tô, de certa maneira, emocionada. Emocionada porque quem diria, quem sou eu, que Uhum. tanto, sabe? Aham. E tá aqui, e construiu aquele lugar que a nossa filha. Olha ali ela. Vem cá, filha. Vem. Pode sentar um pouco no colo do pai aqui, se quiser. Que a nossa filha gosta tanto de ir. Aquele Coisa lugar boa. que, mãe, vamos na clipe hoje? Hoje é Não sábado, precisa ter mãe. o que fazer. Tem pipoca? Tem, né? A gente já conversou sobre isso uma vez. Verdade. Então é muito, muito, muito feliz. Estou muito saudosista Ai, e coisa desculpa se eu boa, me coisa boa. emocionar de vez em Não, não, quando. não, com certeza. E se eu tiver a oportunidade de contar, vou falar depois um pouquinho da Pompeia, de como iniciou a minha carreira Pode falar, empreendedora lá e me desde o conta. Não, mas início, me conta. mas eu vou deixar, acho que a Pamela se apresentar primeiro Pode também. também. Boa noite, então. Como a mãe comentou, para nós é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Fazendo parte do início desse projeto, que eu tenho certeza que vai prosperar e vai muito longe, assim como as coisas que vocês colocam a mão e vocês fazem com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto afeto, com tanto amor, que foi assim que eu me senti quando eu entrei aqui hoje, né? Me senti que Obrigado. vocês realmente estavam nos esperando com esse carinho e pra gente ter essa conversa especial, sem roteiro, né, Ale? Eu perguntei pra Sem Ale, Ale, do roteiro. que a gente vai falar? A gente vai conversar, a gente vai falar do dia a dia, a gente vai aprender junto. Foi conversar. E é pra isso que nós estamos aqui hoje. Então, eu sou a Pamela, eu tenho 27 anos, sou filha da Nádia. Para nós também é uma felicidade estar aqui com certeza. em função dessa data, né, de mãe e filha, empreendedoras, empresárias que tem o papel de mãe e filha, mas também tem o papel de sócias dentro de uma empresa que é tão importante para nós, que é a Clip. Já que a Nádia ia puxar, eu ia perguntar como começou, na verdade. Eu não sou camaquense, então eu conheço já a Center Clip agora. Sim, 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 A- sim. a- o, como começou a história, não Tudo conheço. tem um começo, né? Então, eu vou contar um pouquinho Claro. rapidamente para não Não demorar precisa ser tanto rapidamente, se também. for importante, pode falar, a gente tá aqui. Então, as coisas já vêm de casa, eu acho, né? A gente já tem essa base de casa, o que a gente vê na casa da gente, com os pais da gente. Ali começa nosso início da nossa vida. Os exemplos, né? Então, minha mãe era de casa, o meu pai sempre trabalhou com caminhão, né? E não ficava muito presente em casa. Ele viajava sempre e a minha mãe que tomava conta da casa, tomava conta de nós todos, né? E a gente sempre via ela trabalhando e incentivando que o trabalho era bom, né? E que, assim,
a gente já tinha umas vizinhas ali que não posavam sozinhas. Ela nos dizia: a vizinha tal precisa de alguém para posar com ela. Qual de vocês duas, que tinha minhas irmãs também para posar? Sim. E ela vai pagar tanto, assim, ela tá pagando. Então, Ou porque a gente seja, precisa de dinheiro, Claro. sabe? sim, Todo dinheiro é bem-vindo. então, ó, é um investimento. Sim, então começou desse jeito assim. Depois aí tinha naquela época essas vendas de livro de perfumaria e tudo, né? Sim, as E aí ela, revistas. as Aquelas revistas, esfregava a mão assim pra sentir o sentir o cheiro do cheirinho. perfumes, isso. E aí naquela época aquilo era muito presente, né? Todo mundo que não tinha Sim, um trabalho formal usava aquelas sim. revistas para vender alguma Cara, coisa e ganhar um será dinheiro. que aquilo é o Uber de hoje? Por pensar. Tu Não é porque diz, tu era diz no sentido de renda complementar? de renda complementar, de de, repente. cara, não tenho pra onde ir, é onde eu Aham, posso ir aham. sem Não precisar de tem uma a mais, formação, porque é é o a básico, mais. Sim, sim, sim. né? É Uhum. o Uber de hoje, cara. E aí eu tinha lá meus 13 anos, 14 anos, já vendia aqueles perfumes, aquela coisa toda, e De porta ficava em porta. muito feliz a vizinhança ali toda. A minha mãe tinha os livros, ó, tu vende lá, tu vai Aham. aqui nessa rua, oferece para fulano, e assim foi. Depois tinha uma tia minha que tinha uma criança, um bebê pequeno, que é o Gustavo, e eu estudava sexta, sétima série, eu estava sexta ou sétima, estudava à tarde, e ela estudava de manhã, e aí a minha mãe diz: a tia Lelei precisa de alguém para cuidar do Gustavo. Então tu vai cuidar meio turno e estudar o outro turno. E assim era. E aí naquela época tinha curso de datilografia, né? Claro, sim. E aí então eu fazia também, num desses dias eu não ia para cuidar e ia aqui no centro fazer o curso de datilografia. E passo na Pompeia. Aí isso já era um tempo já passado, assim. Contrata-se. Aí eu já tinha 16 anos, tinha um cartaz grande. Contrata-se moças para final de ano, para dezembro, então, né? Que sempre dezembro eles contratavam. contrata-se. Experiência. Aí o teste tinha um dia ali, era 2 dias de teste naquela época. Aí fiz, passei, era matemática e não sei mais o que, e eram os 2 dias para fazer. Aí passei, tá, bem faceira, passei, avisei em casa, todo mundo feliz, a Sim. primeira vai trabalhar, que coisa boa de fora, né? Isso, Sim. idade de 16 anos. Aí trabalhei, fui. Foi muito bom, uma empresa maravilhosa de trabalhar, né? Tive muito conhecimento, aprendi muita coisa, aprendi tudo sobre setorização de roupa masculina, feminina, montar as lojas, Sim. e abria muita loja naquele tempo, estava na ascensão, assim, de Sim. abrir Pompeia, né? Então, quem estava mais tempo também, já há mais tempo, É. ia fazer as viagens, ficava uma semana na cidade Sim, para montar as lojas. sim. E aí se passou tudo isso, passou 18 anos. 18 anos. 18 anos. Aí eu fiquei 18 anos trabalhando na Pompeia. Foi muito bom, conheci muita gente, fiz muitos amigos. Olha, eu tinha uma agenda já, uma caderneta que eu tinha, não quero nem me gabar, mas eu tinha horário de atendimento. Sim. Porque chegava assim, as pessoas, tô atendendo, mas eu queria que tu me atendesse. E eu vou vir que hora aqui, aí tu me diz que eu venho aqui para comprar de ti. E era hoje assim, muitos desses clientes são nossos clientes na Clip, Ah, né? certeza. Sim. são Óbvio, os filhos óbvio. compram com nós, que já têm filhos também, então, e é difícil eu descer ali no salão de vendas ali sem não Conhecer conhecer alguém. alguém, Eu alguém me lembro. chamar. Aham, Ai, faz tempo que eu não te vejo, vem cá me dar um abraço, isso não sim. tem preço, Eu né? lembro da mãe Isso é dizendo, muito vai lá bom. e fala com a Nádia. Vai lá e fala com a Nádia. Tipo, não... entendeu? Se fosse falar com outra pessoa, sei lá o que aconteceu, mas era proibido. Sim, mas eu Vai lá e sempre fala com a Nádia. fui, assim, muito verdadeira Para aí que eu vou nas ligar minhas pra Nádia que ela vendas. separa pra mim. Uhum. E aí, assim, as frases iam se completando. Exatamente, é verdade. E foi um aprendizado muito grande nesse tempo, né? Até que ano ficou? Não lembro, foi 2003, 2004, 2004. até 2004. Eu Uhum, tinha 9, 8. 2004, isso. Porque eu comecei na livraria em 4 de julho de 2004. Então faz 21 anos esse ano. Ah, quase E como é que 20. chegou a história da livraria? Aí eu trabalhava na Pompeia, né, o Grupo Lins Ferrão, todo esse tempo, mas eu já queria, já estava pronta para alguma outra coisa a mais, né? Queria alguma coisa a mais na minha vida. O Jorge já tinha sem ter tintas, mas a gente se dava tão bem sempre, né? E que eu não queria trabalhar com ele na loja, eu queria ter alguma coisa para mim, sabe? Sim, Tinha sim. isso. O que me vinha, que eu gostava e o que me vinha sempre à cabeça é numa loja de roupa. Eu sempre tive assim, eu acho que eu vou colocar uma loja de roupa, sabe?
Mas a coisa se transformou assim, aí nós tínhamos uns amigos, que era a Eliane e o Alex, que eram donos da livraria, que se separaram, e aí a gente acabou comprando uma parte da livraria, minha parte lá do tempo que eu trabalhei no Minas Ferrão. E aí, essa coisa do empreendedorismo e de risco calculado, sempre a gente tem em mente, né? Para ver se era viável comprar Sim. a Claro, livraria, claro. essa parte Quanto da que vai livraria, vender, será? investir o dinheiro, sabe? E aí o Jorge já foi lá, já fez um estudo. Isso aí que eu ia te perguntar. E aí? E aí? Perguntou, tá, quanto é que vocês estão vendendo? Aham, E quanto que tá o custo? aham. Considerando quais custos? Vocês fizeram isso? Quem fez? Quem que te ajudou? Tudo. Então foi o Jorge. Fez todos os levantamentos possíveis e impossíveis para ver, né? Aham, E realmente era um caso bem complicado. Era um caso assim bem complicado porque ele me dizia assim, olha, tu tem que trabalhar muito para levantar isso aqui. Tu vai ter que ir nas escolas, tu vai ter que ir nas empresas, vai ter que fazer visita, porque tá tudo muito parado. marketing. Mas vender ela sabia, né? Mas Percebe? vendeu, sabia? Então, Só você ia foi- mudar o produto. Aham. Só ia mudar o produto. Percebe que ele falou dela sobre marketing e a gente acha que é desse século, né? Aliás, sei lá, dessa década. O marketing, o marketing, o da marketing, o marketing. Não, Com o Jorge já certeza. pensou no marketing. A primeira coisa que ele pensou foi isso, então. Sim. Aí fizemos todo o levantamento e aí a gente decidiu, a gente tinha uma casa, vender a nossa casa para comprar essa parte, Sim. mais nosso dinheiro, fomos morar de aluguel. Aí que existe um empreendedorismo, um arriscar, né? Aham. Arriscar uma coisa que a gente já tinha concreta, né? Sim. Vamos investir nesse negócio aqui que tem Sim. grandes possibilidades de dar certo e crescer. Claro. E assim foi. Aí fomos indo, comprando, visitando empresa, visitando escola, né? E eu tinha bastante conhecimento das pessoas, dizendo que estava sob nova direção, indo Já na tinha essa base rádio. de vender porta em porta, então seguiu num Já aspecto sabia, maior, né? já sabia, de certa É, maneira, né? não, eu já sempre gostei dessa coisa da venda, sempre gostei. E Do aí foi. contato, né? De Uhum, estar do de tá frente a frente. frente a frente, não tenho esse receio assim de conversar com as pessoas, de dar o bom dia, o boa Uhum. tarde, de chegar, de me apresentar, de Sim. falar, sabe? E bem sempre verdadeira, assim, não o que eu sou é aquilo ali que eu sou, em qualquer Uhum. outro lugar, qualquer lugar que eu chegue, você é a Uhum. mesma pessoa. E vou dizer o que está acontecendo, o que está passando, o que eu estou precisando, o que eu fui fazer, né? E Sim, era isso que eu dizia. sim. E as pessoas, e começou a livraria ter um crescimento, né? Aumentamos lá para o fundo, era pequenininho, tinha só um depósito bem pequenininho, aí nós compramos uma parte depois ali do sobre rodas que tinha Uhum. mais para o fundo lá. Aí a gente fez mais depósito, aumentou um pouco a loja ali mesmo. E aí eu tinha uma mesa bem no fundo da loja, bem lá no fundo do depósito. Não Eu tinha lembro. janela, não Sabe por tinha, que que eu lembro, né? Tu sabe por que porque que a eu gente lembro? corria lá. Não, a gincana da escola. Sim, Ah, também pode Tia, ser. aqui tá o ofício que a escola deu. Sim, sim. Patrocina a gente. Eu Isso não já tô vem de fazendo tempo, muito né? diferente agora. Então, não Isso já mudou vem de muita coisa. tempo. Tô fazendo a mesma coisa. Agora sobe umas escadas. Agora a É. diferença é que eu Verdade. sou mais escada. E nessa época, assim, Ah, voltando. deixa eu explicar agora, né? Pra quem talvez não Aham. saiba. Me empresta a agenda que a gente deixou contigo. Gente, o nosso primeiro evento do Prisma, a Clipe não sabia nada. Ninguém sabia nada. E a gente tava começando com a ideia do evento Prisma. E eu pensei, cara, a gente precisa de alguns apoiadores. E eu fui lá na Clipe, encontrei a Pan. E aqui, ó, tá eles. Ah, um ponto aqui. Uhum. Disseram um sim pra gente, um crédito, porque a gente precisaria de encadernados, de algumas coisas impressas, coisas Uhum. mínimos, né? Uhum. E a Cliff falou: não, aqui tu vai ficar, Lê, vai ter o crédito só chegar aqui e tal. Então confiaram na gente. Por isso que eu tô fazendo a mesma coisa. Tô indo lá pedir um apoio pra alguma coisa que eu acredito. Que legal. Verdade, né? Que bom. Então, eu tinha minha mesa bem no fundo lá da loja. E a Pâmela também já trabalha, às vezes não muito trabalho de noite, né? Depois fechar as portas e que ia ver as Tu é daquela coisas. coisa também de, ai, começa a render e aí tu não quer ir embora. Eu acredito que ela tá se referindo agora quando ela trabalhava de noite na época da compra da Isso. loja. E eu tinha 6 anos, 6 para 7 Exatamente. anos. Ela tá, já ainda não. ia Mas lá era nessa minha à noite, mesinha. não era à noite Ah, até às sim. 9, era à noite até às 2, 3 da manhã. Sim. Aham. Eu levava meu colchão no chão, já tinha um colchão fixo meu Já, lá, né? Um Já tinha um colchãozinho. colchão, Muito já tinha trabalho. travesseiro lá.
E aí eu dormia lá, criança, 6 Sim, anos, né? 7 sim. anos. Porque não E aí tinha era muita gente. pedido, era levantamento, era estoque, era tudo Era ali. tudo, Teve era que tudo. ser feito todo um reposicionamento da empresa. Essa comunicação também é marketing, da troca da direção, né? Foi Nós já feito. tínhamos a Center Tintas na cidade, nós já tínhamos essa bagagem familiar do empreendedorismo, e que agora ia chegar Sim. mais uma empresa que ia Sim, seguir os mesmos princípios, sim. sobre tudo, assim, né? E a mãe assumindo. Então, foi feito essas visitas, muito era feito para ser contado isso para as pessoas. Uhum. Vem para cá, que Isso agora é mesmo. diferente, agora a gente Confia. está mudando a empresa, o nome é o mesmo, mas tudo vai ser diferente do Uhum. que era, E né? E também onde, tinha muitas pessoas lá que te ajudaram nesse processo. com certeza, onde a gente comunicava nas rádios, né? No jornal. Era onde é que se Uhum. colocava as Sim. coisas. E tu Tentando visitar. lembrar. Na Rádio, Rádio jornal e a Camaquã. visita. Como é que era o nome daquele? Não lembro. Gazeta. Tinha Gazeta. A Gazeta. Jornal E tinha impresso, não? mais um. Não, aqui a Gazeta Ah, tá. também tinha Online. Tinha online. Não sei, tô te perguntando. Na rádio, pô, sei lá, 79.2 FM. Isso aí. Mas tô esquecendo onde é que era o nome. E depois surgiu a acústica. Agora eu não lembro. Enfim, desculpa. Não tem problema. E voltando, então, desde pequena, a Pamela também acompanha toda essa parte, porque ela já ia comigo para a loja, né? Já trabalhar, já ficava comigo lá e já gostava também, já gostava de vender. Ela também tem uma veia muito empreendedora de vendas, assim, sempre teve e gosta da coisa e gosta de pessoas. Eu também Aham. sempre gostei muito de pessoas, né? E lá já tinha um grupo muito bom. E aí, com a minha chegada, foi assim, uma aceitação muito boa, sabe? Então, a Elza ficou 30 anos com nós, mais de 30 anos com nós. Lá, quando eu cheguei, ela já estava, porque a livraria abriu as portas 17 de maio de 1995, e a Elza estava lá no primeiro dia. A Elza é aquela que trabalhou mais na Clipe, na Center Clipe, Sim, do sim, que tu. que eu, exatamente. Hoje ela já não está mais trabalhando, faz Sim, 2 anos acho que sim. ela não está mais com nós, né? Já faz Mas 2. depois de se Parece que foi aposentar ainda ontem. ficou, Ela ainda foi. exatamente. Mas ela tinha mais tempo de livraria, hoje eu tenho 21, acho que ela já tinha, Ela se não sei quando aposentou saiu, na livraria. se aposentou Sim. na livraria. Que nem a mãe. Não, Pompeia. Na Pompeia, exatamente. Eu ia até aproveitar para puxar antes para Pan, como foi crescer nessa rotina, porque nós, como empreendedoras, tem a Lilian com 6 anos, não tem como. Não é uma rotina normal de uma família que tem horário para parar, para dar atenção. A gente acaba trazendo, por Eu cresci consequência, as crianças dentro. com a mãe e o pai dizendo, ó, tem horário pra chegar. Exato. Eu tenho que ir, filha, a gente tá atrasado, porque eu preciso bater o ponto. Uhum. A Lili não sabe o que é bater ponto. E ela já não está sabe. acostumada Ela não a faz ideia o que é isso. Ela essa tá rotina. acostumada E a aí, mesclar, a gente se adaptar, enfim. sim, daí depois de adulta também, eu lembro, a gente fotografou a formatura da Pan. Verdade. Quando tu tava, enfim, a gente conversando sobre isso, tu já fez a faculdade pensando Eu queria voltar. nessa parte de sucessão familiar. Eu queria voltar ainda antes da faculdade até, sabe? O que que tu pensava? Cara, meu pai e minha mãe, eles trabalham assim, a tua visão, tenta voltar lá pra Pan de 16, 15 anos, assim, a tua visão sobre Era boa. o teu pai e a tua mãe e a visão de eu posso fazer outras coisas também, posso seguir aqui com a minha família, posso, sei lá, que passava pela tua cabeça? Quando eu estava nos últimos anos ali do ensino médio, acredito que acontece com todas as pessoas, veio isso da indecisão, né? O que que eu vou fazer agora? Então, eu lembro que eu, inclusive, busquei ajuda, assim, fiz testes e Teste vocacional. etc. Visitei as universidades para entender os cursos, porque eu gosto muito também da área da saúde, essa parte de alimentação e etc. É algo que eu gosto Ela Sim. queria muito, fazer nutrição. que eu Sim. gosto muito também, né? Nutrição. E aí, nesses testes, e tentando, assim, olhar pra dentro mesmo e me autodescobrir, porque o pai e a mãe, eles nunca falaram, ó, tu tem que fazer isso. De forma alguma. Sim. Eles sempre trouxeram o lado positivo do negócio pra dentro de casa. Uhum. Mesmo ficando até as 2 da manhã, era ficando com alegria. Não era, ai, hoje nós vamos Sim, ter não que era um ficar. fardo. Ficamos, terminamos o que tinha que fazer, ótimo, o trabalho tá rendendo, as coisas estão fluindo, a empresa tá melhorando, né? Planejamento também, eu sempre participei dos planejamentos familiares e a empresa sempre fez parte também desse nosso processo familiar de crescimento através dos nossos negócios, né? Que anteriormente era só a Center Tintas e depois com a livraria. Então, eu Sim. acredito que essa bagagem, voltando bem antes, assim, que eles me passaram em casa, do lado bom do empreendedorismo, que tem desafio, sim, que as Uhum. coisas não são flores, mas que é recompensador.
que é gratificante, que é muito bom tu ter colaboradores também, que tu ajudar outras pessoas através do empreender, né? E aí, quando eu cheguei nesse momento de escolha, eu comecei a olhar para mim, né? Tá, isso é legal, eu admiro eles são assim, mas eu tô assim. E aí eu comecei a buscar coisas na minha infância, e aí eu percebi características em mim que também eram assim. Eu Sim. sempre fiz coisas de artesanato para vender, por exemplo. Biscuit, na Capaz. época, lembra aqueles Aham. vidros de Sim, biscuit, sim. todo Lembro, decorado, que eu Vendia pra fazia avó, pra pulseira, família. colar, brinco, eu sempre queria vender. Só que uma característica minha é que eu anotava todos os custos do Aham. produto da minha mão Que ela de gastou obra. pra Então, saber o que assim, ela ia ganhar. Sim. entre Capaz. aspas, eu Lucro, te tinha dava lucro isso. Exemplo, um né? custo Dava operacional Já do meu tirava ali o negócio. líquido bruto, já E fazia pra tudo. mim isso era feito de forma muito natural. Sim. Que nem eu faço no negócio hoje. Pra mim, eu não consigo enxergar só a venda, entendeu? Eu tenho que enxergar o todo, né? Sim. E aí eu percebi que isso era de mim. Que eu tinha, sim, o perfil de venda, não tanto quanto a mãe, mas que eu tinha esse perfil de controle de resultado, que é muito importante pra qualquer negócio, né? Pra qualquer negócio prosperar. Bah. Então, foi aí que a gente acabou buscando a faculdade. Nisso, eu também já trabalhava na livraria Uhum. também. Eu estudava um turno e o outro turno eu trabalhava. Mas eu sempre entendi que eu precisava me capacitar para aquilo. E eu também tinha aquela vontade de sair da cidade um tempo, de Sim. morar sozinha, porque isso eu também sempre vi como uma bagagem, como algo que Claro. fosse me ajudar na formação profissional e na profissional que eu queria ser Sim. no futuro, né? E hoje eu vejo assim que eu fiz a melhor escolha que eu poderia ter feito, como eu tive essa possibilidade, né, de sair, de estudar fora, de trabalhar fora também da empresa familiar. Isso é outro ponto extremamente importante que eu considero na minha caminhada. Tu saber o que que é tu fazer entrevista de emprego. Porque se eu podia muito bem só sair do colégio e já seguir trabalhando com a família e eu não ia ter passado por isso, entendeu? Então eu sei o Exato. que que é. E as entrevistas que eu fiz eram aquelas complexas, uma fase, duas fases, né? Uhum. Então, isso foi muito importante, saber o que que é pedir uma folga. Tu falou de não Sim. bater ponto, mas tu saber o que que é bater Sim. ponto, sabe? Tu É, tem Mas tu tem a base dos dois lados, né? exatamente. E Sim. eu fui bem a favor exato. apoiava demais isso, assim. Até fui com a Pam naquele PUC de Portas Abertas, acho que é. Como é que é o nome? É isso, PUC de Portas Abertas, que tinha outros cursos lá. Por quê? Ela fez a vontade era fazer nutrição. E lá eles contavam como é que era o Uhum. curso e tudo. E a Pam eu queria Não saber. necessariamente só nutrição, né? A área da É, saúde eu não, gosto ela queria bastante. ser veterinária, mas aí Não, o veterinária. pai dela, quando ela era bem pequena, 6 anos, Ah, o de Jorge repente foi um perguntou. comentário que marcou. Às O pai vezes dela tem isso. perguntou, mas tu vai querer fazer cirurgia? Não, eu só quero ser a dona da veterinária. Aí a gente já entendeu. Aí ela só queria ser a dona. Aí também, toda essa coisa de vendas, assim, só contar um detalhe, os detalhes sempre são bons. Então, ela ainda era pequena e a gente já via essa coisa do empreendedorismo nato, assim, na venda de tudo. Tinha uns meninos que jogavam na frente da casa. E aí, um dia, ela teve a ideia de a senhora que cuidava dela, era pequena, acho que ela tinha uns 8, 7, 9, não sei que idade que tinha. Por aí, eu acho. Faz uma nega maluca e eu vou vender para os guri. Corta um pedacinho, botou a mesa ali perto da calçada. Perfeito. Aham, e vendeu a nega maluca para os guri de pedaço. Hoje tem nega maluca, vocês, Não, só. tanto assim Sabe, com pedaço. 12, 13 a gente entende, né? Porque Ah, daí já tá mas ela era enxergando, tá pequena. vendo o valor, né? Pequena. Porque quer comprar uma coisinha e tal, mas Sim. 9 anos, 8 anos, Mas já para. era bem cedo, porque foi É. bem na época que a gente morou nessa casa de aluguel que tu Aham, comentou. Foi exatamente. Sim. nesse Sim. local, né? Sim, Que para comprar livraria e Aham. foi lá. porque eu fiz uma coisa parecida, só que eu terceirizei também. Porque eu não tenho muito. Entro na cozinha, eu vou comer pra ver como é que tá, se o gui tá bom e tal. Só faço ali o básico. O Sim. básico pra gente, o almoço e deu. Agora um prato mais elaborado, não faço. Então, quando eu era pequenininha, eu não fazia. Aí eu fiz o Jovem Aprendiz, quando eu conheci o Gui, mais ou menos. Fiz na Pompeia, Aham. em Pelotas. E aí tinha uma das meninas, secretária, que vendia trufa. Ela vendia trufa lá. Aí, sei lá, acho que foi R$ 5 a trufa. Uhum. E era muito boa a trufa dela, muito boa. E de noite tinha o grupo do Emaús. E tinha um monte de guri, de vez em quando a gente só queria um doce. Aí eu, quer saber? Vai, Olha só, quanto tu faz pra mim se eu te comprar 30? Tu faz um preço especial? Uhum. Aí ela, não, faz R$ 3. Eu, tá, beleza, então eu vou querer. Aí eu comprei as trufas delas e vendi. Parecido contigo, mas eu já tava com 18 anos, né? Com 18 anos. Eu tive um delay de 10 anos depois da PAN pra pensar nisso. Sim.
Mas sempre foi algo assim muito natural. Na época, com certeza, eu levava como uma brincadeira. Sim. Mas se tu for analisar a fundo, todas as crianças dão esses indícios, né? Sim, Desde sim. criança É, sobre é. isso. Então é muito legal hoje olhar pra trás e perceber esses pontos, essas coisas que aconteceu comigo. Sim. Mas quando ela fez os testes vocacionais, que ela não sabia e estava em dúvida, o que dava nos testes dela? Só perfil administrativo. Perfil dele, lembro. Só perfil administrativo. Aí nós fomos lá em Porto Alegre ver também as faculdades que tinha para fazer nesse sentido. E aí tinha 4 em sentido de administração, 4 braços da faculdade. Eu não lembro se era Linhas de especialização, né? exatamente Dentro da própria tipo, faculdade. administração com empreendedorismo e sucessão, que era uma faculdade que tinha, e ela gostou muito. Fizemos até brincadeiras que faziam lá, dinâmicas, Sim. sabe? Cara, E que foi muito demais. legal, fizemos juntas lá e elas, eu Sim. gostei, mãe, que não? gostei. Foi E eu amei que ela interessante gostou. ter feito com essa ênfase a faculdade, né? Porque a realidade dos meus colegas era a mesma que a minha, assim, a Sim. grande maioria O mesmo tinha, na propósito. verdade O todos, pai e a né? mãe. Tinham empresas familiares e queriam dar continuidade ao negócio e queriam se capacitar para isso, preparar para isso. Então os professores, eles sempre traziam essa realidade de empresa familiar, boas práticas. E desmistificar também, porque a gente tem culturalmente que é um problema. Às vezes as pessoas entendem que Vai ter trabalhar com a que- família, trabalhar com o marido, com a esposa. Que é É o ruim. contrário. Mas é uma das formas das empresas perpetuarem, né? O Exato. que acontece com uma Eu acho que é empresa a mais quando não tem um efetiva. fundador? Ou tu vende, ou Exato. alguém familiar assume, Exatamente. ou a empresa Que fecha. é A ideia que eu tenho é que, às vezes, algumas pessoas que têm, né, pais empreendedores, então aqui tem essa visão, eu vou É ter quase que uma cultura seguir. popular, na verdade, esse pensamento. Tipo isso, aí agora quem é que vai tocar o negócio? Aí fica uma pressão, e talvez tenha até sentido assim das pessoas, né? As pessoas às vezes, Sim, né, fazem exatamente. comentário que ela não Terceiros. é por mal. Mas às vezes ela quer, e aí vai seguir o negócio da família, né? E aí, tipo, como é se bem tivesse. isso. Essa questão eu sempre achei muito importante que ela fosse, conhecesse outros trabalhos, Sim. outras pessoas, né? Que fosse estudar fora, nem que seja de Porto Alegre. Foi muito Sim, bom ali. sim. Ela ter ido conhecer outras pessoas que se tornaram amigos dela, fez boas amizades, bons relacionamentos, trabalhou na PUC, né? Então isso foi Sabe? uma bagagem excelente. Então, claro que a PUC fez uma especialização, uma faculdade, tem tudo a ver com o que ela faz hoje. Ontem eu conversava com a mãe, Aham. que a gente tem alguns projetos, eu e tudo mais, e a minha formação, na verdade, é licenciatura em matemática. E lá na licenciatura em matemática, eu conversava sobre psicologia da educação, a pedagogia, como ensinar, como conversar, como se Teoricamente, o relacionar. inverso do que a gente faz hoje, mas tu vê na base de relacionamento, faz todo sentido com a parte de vendas, por exemplo. E faz muito sentido para vender, porque eu passei a entender e tentar a ler. Eu e o Gui, a gente tem papéis bem específicos dentro do estúdio, né? Apesar de falar, é fotógrafo, a única coisa que faz é fotografar. Não. Nossa. 20% do que a gente faz é fotografar. É que nem falar, vocês só vendem? Não, né? Então, a gente precisa ter uma venda. Só que a nossa venda, a gente escolheu que fosse um pouco mais especial. Que as pessoas que venham pro estúdio, que façam eventos com o estúdio, elas entendam quem a gente é, percebam como que a gente é família. Enfim, a gente faz de uma maneira com que eu sempre me encontro com essas pessoas. E aí, então, eu faço parte desse E momento. essa E isso, parte da pedagogia, a Além consegue encaixar muito dentro dos discursos, porque hoje a exato. gente atende dentro de eventos, vários tipos de serviço. Então, para falar com uma turma de ensino médio, é uma linguagem, é uma forma de posicionar. Para um casamento, é totalmente diferente. E a Lei consegue muito bem equilibrar isso, se adaptar à linguagem, tudo isso. É gigantesco o abismo que tem, Então às a vezes, gente entre vê. um vocabulário e outro vocabulário para conversar. Com a gurizada, eu falei, ei, galera, não sei o quê, tudo bom? Bora fazer tal coisa? E aí, é uma Alessandra, parece. Com os princípios os Uma das mesmos, mas vertentes, sim. a linguagem é totalmente diferente. Sabe por que que a mãe falou, que foi o início da frase? Porque ela falou assim, a Lê tem uma capacidade de explicar as coisas como se ela estivesse vendendo aquela ideia pra gente. E aí eu falei, então, mãe, lembra que a minha formação é Didática. licenciatura em Licenciatura. matemática e, na verdade, eu fui ensinada a Convencer. ensinar, convencer, explicar e tudo mais. E aí ela deu risada e eu falei, então, agora eu tô tentando seguir essa vertente. Muito bem. Por E isso. dentro da tua especialização, a especialização, fugiu a palavra, teu TCC foi voltado para livraria? Foi Eu lembro, né? A gente muito conversou por cima nisso.
Táticas em empresa familiar de pequeno porte. Foi bem no momento que a gente Foi começou a conversar. foi Exato. essa iniciação de herdeiros em empresa familiar de pequeno Formou em porte, né? 19? Boas práticas em 2020, eu me formei. 20? Isso. 2020 fazem 5 anos e Foi início do ano, foi antes da pandemia, né? Exato. Foi A gente antes tava da chegando, pandemia. começando aqui na Isso, cidade. A gente tava começando. Uma coisa que eu ia perguntar, gente, porque hoje, dentro da família, 4 pessoas têm 3 empresas. A Clipe, a Center Clipe, a Center Tintas e a Center Aço. Eu acredito que uma. Não, 4 pessoas tem 3, não 3 pessoas tem Sim, 4. não, eu falei. Não, 4, mas falou certo. mas depois já deu indícios que vai ter um pouquinho mais. Mas eu imagino que um Ué, dos amor, aí principais ele pode dizer desafios. assim, ó, 2 pessoas, agora tem 2 empresas, e aí depois um vai dizer, Um dos principais desafios que eu acredito que isso vocês consigam dividir entre família, desafios empreendedores, é a questão de gestão de pessoas. Isso a gente já conversou com a PAN um tempo sobre quão difícil tá essa questão de recrutamento, enfim. E eu vejo que vocês hoje investem, pelo menos o que a gente vê, fora o que a parte interna da empresa, estão sempre em treinamentos dos vendedores, essa parte. Nossa. Como é que vocês conseguem gerir quantos colaboradores tem a Clipe hoje? 6. eu sinto que não tem um mês Que não tem que gente não nova. tem uma viagem. Não, que não tem tá. uma viagem. A questão de Que treinamento. vocês não estão em alguma coisa pra Feiras. formação, pra conhecimento, pra... Sempre. Fala disso, gente. Isso é evidente que é passado para os colaboradores. Exato. Eu vou falar um pouquinho Uhum. antes das 3 empresas, como que a gente Uhum, organiza claro. isso, né? Na verdade, assim, eu e a mãe, nós ficamos com a Clipe, o meu pai na Center Tintas e o meu irmão na Center Aço. Sim. Então, eu e a mãe, nós dividimos a gestão da Clipe, né? E um dos pontos chaves, eu acho, que foi ao longo desses 5 anos que a gente compartilha esse papel de gestora da Clipe, é a parte que a gente realmente conseguiu dividir o que é de cada uma, Sim. né? Apesar da gente trocar muitas ideias sobre tudo e eu tô lá para aprender o tempo todo, né, com a bagagem tanto da mãe, quanto da minha família, quanto das pessoas que lá estão. Mas a gente conseguiu entender o que cada uma tinha Sim, mais aptidão. expertise através de teste de perfil comportamental, e aí entra o Isso é investir muito bom. tanto em colaborador quanto na gente, Sim. quanto gestoras. Então a gente entendeu os nossos perfis, assim, entendeu lá a parte da Pamela, criança que gostava de número e que é isso que ela toca, então. Sim. Pô, sabe quando a gente vai assim na formatura de alguém e aí, ó, tô indo formar fulana, tô indo formar a Pan, formei. Não, cara, a gente tá sempre em formação, não acabou. Claro. Terminei uma etapa da minha É. formação. É Eu isso fico aí. pensando, fica reverberando, claro, que é um jeitinho carinhoso de falar e tudo mais, né? Com certeza. Mas eu sinto que é isso que vocês transmitem, Não vocês estão sempre em formação. Não acaba Sempre. nunca. O estudo não termina nunca na nossa E aí vida. nós conseguimos fazer essa divisão dos papéis, né? Então hoje na Clipe a parte de pessoas é um pouco mais comigo do que com a mãe, a parte das entrevistas, a parte do princípio da seleção mesmo, de entender as vagas que a gente precisa. Os treinamentos para vendedores, muitos é com a nossa gerente também, que a gente também está capacitando cada vez mais. Ela está 12 anos com a gente na empresa. Então, é uma pessoa que já passou também por todos os setores da empresa e que conhece. Mega importante. Sim. E a gente entende, assim, que sem as pessoas, nada acontece, né? Não. Hoje a gente não conseguiria estar aqui, por quê? Porque a gente teve que sair um pouco mais cedo da empresa se a gente não tivesse as pessoas Sim. para as coisas continuarem lá, assim como Sim. todos os outros compromissos que a gente tem. Então a gente precisa muito e que as coisas fluam com ou não, com a nossa presença ou não dentro Sim. da organização. E uma coisa que a gente sempre prioriza também é valorizar os que estão com nós, né, Pamela? Os cargos. Sim. Tá surgindo oportunidade nova de crescimento dentro da loja. Isso também é uma coisa que eu acho, valorizo, e eu acho que as pessoas que estão com nós também vem vindo. Um exemplo, a Michelle. Sim, Que vocês conhecem, a nossa gerente sim, agora. sim, Ela sim. começou lá na outra loja nas cópias. Sério? Sim, ela lá de fora, ela veio morar aqui na cidade e levou o currículo dela lá. E aí começou nas cópias e foi indo, e hoje a nossa gerente, uma Que ótima loucura. gerente. Aham. Que loucura, né? Isso eu acho muito Sim. interessante também, essas oportunidades que tem lá dentro de E crescimento. nós acreditamos muito nisso do desenvolvimento. Muito, muito. Assim, a gente tem o hábito e o prazer de estar sempre estudando, de estar sempre lendo, de estar sempre se capacitando. E a gente quer que isso aconteça com eles também. E com eles e com as pessoas, né? A gente quer que as pessoas saibam cada vez mais que elas têm o poder de evoluir muito, Sim. desde que elas queiram. Porque às vezes me À parece, vontade. olhando o cenário como um todo, que as pessoas acham isso que tu falou. Ah, me formei e deu. Uhum.
Mas não é isso, né? Quanta coisa que acontece Até que pelo a gente estudo que precisa já não tá entender. mais valendo, já tá valendo outra Exato, coisa. o nosso Até mundo porque em constante evolução. Exato. Atualização. Exato. Isso, E a atualização. inteligência artificial. Eu e pô, que a gente é novinha, tem a mesma idade. Quando a gente Não, tu é mais formou, velho, desculpa aí. A é um gente tem a mesma detalhe, idade. mesma idade. Olha, eu até me perdi. Pô, Só pra aproveitar. não se falava em inteligência artificial quando a gente tava formando, tava na faculdade. Há 2 Falava em anos atrás a filme como gente se não fosse uma É. ficção absurda. Como se fosse Matrix, né? E ainda tem muita gente que não usa. Sim. Claro, e natural, né? Tem gente que ficou um Sim. tempão sem usar Uber porque era certeza. tecnológico nossa, dá pra citar um monte de coisa. Enfim, a gente tá sempre atualizando, as coisas estão Sim. se atualizando. Agora existe Uhum. curso para usar IA. Para usar da melhor maneira possível a IA, porque a IA pode fazer o que tu faz na mão. Mas tu vai mandar e não é aquela sensação de, ela vai resolver por ti, agora ela vai dominar o mundo. Não é isso. E eu ia até puxar uma coisa que eu vejo que disponibiliza para vocês também muito treinamento é a questão da Clipe, da rede Da Clipe. Rede Clipe. Quando é que foi essa adesão à franquia? É uma franquia? Ou como é que é? Um grupo? Pergunta, não sei. Não é uma franquia. Não é uma franquia. Na verdade, num bom tempo atrás, um grupo de empresários, que eram os donos de livraria, se juntaram, Ah, sim. né, e começaram a fazer compras juntos, né? Então, e viram que isso deu certo. E todos eram donos de livraria. Muito inteligente. Não, mas Isso é muito maravilhoso. E aí deu certo. E aí, como é que foi a montagem? Porque hoje na Rede Clipe são 25 associados, 26 associados, né? Há muito tempo. A Rede Clipe, nós entramos para a Rede Clipe em 2013. A marca tem 8 anos. A marca Clipe Clipe, efetiva sim. na fachada tem 8 anos. Uhum. Isso, 9 anos. esse ano. Vai fazer 9. É, 9 Mas vocês já anos tinham agora. entrado porque Porque Sim, antes, quando nós Pra entramos, fazer as ainda compras. não existia a marca. Sim, era o grupo. Era o grupo. Então, Era o grupo. Era mais um combinado, uma facilidade, uma Sim. associação, sei lá, então como que a poderia nossa chamar, né? empresa está Isso. na rede Nós desde somos um grupo de quando associados. vamos criar uma marca juntos ou não. Sim. Desde Uhum. este princípio, Podemos assim, ou não. votação de nome, Eu tudo. achei. Vocês não sabem o que foi para Sério? escolher o nome Clipe. E vocês estavam lá quando então Sim. o nome. O nome, a nome. gente estava lá quando fundou o nome E Clipe. eu assim, a gente foi pro Metamorfose, agora, março. A gente tava passeando ali em Garibaldi. Olhei, clipe. Oi, Nádia. Lê, É. sabe Sabe, quantas clipes? uma coisa boa, eu entraria na clipe e não entraria em outra, porque eu tenho uma referência Exato. boa É. desse slogan, com essa cor, desse Essa é jeitinho. uma das vantagens Então eu tenho desse vontade de grupo entrar na Clipe. clipe e não na livraria do lado. Então é muito Sabe inteligente. quantas Independente da clipes tem cidade hoje que já? É muito Exato. inteligente, claro, desde que eu tenha sido bem atendida. Talvez eu ganhe em algum outro lugar, não Aham. tenha sido tão bem atendida que nem eu, né? Mas Lê, enfim, é tu tem muito ideia de bacana quantas isso. clipes tem hoje Mas tu no Rio Grande do Sul? tu disse que Não. são 20 26 calma, associados. associados. Aí vamos lá. Tem uns que Isso. aqui É um vão fazer cooperativismo, uma vários. rede associativa. 80. 75. Ah, foi perto. A gente era pra ter feito Chega lá. um bolão. Mais 5 Exatamente. vocês foi, né? Vamos ali. Ó, Isso. Cristal aí, tá faltando Arambaré. E a gente, depois que. Eu tenho a impressão que a Clipe Livraria Center. Então, na razão social nossa, nós somos Clipe Livraria Center. Nós somos Livraria Center Paper. Mas Sim. nas fachadas está a Clipe todos. Uhum. E como a Bruna estava comentando, foi assim muito difícil para esses 26 associados trocar. Era sempre um impasse. A pessoa ia lá, sugeria um nome, era Sim. toda uma Só assembleia. Todo mês a gente faz assembleia, todo mês a gente se encontra, todo mês a gente tem estudos, todo mês a gente aprende, né? Aí vocês encontram online, às vezes Lá, não, na presencial. nossa sede em Gravataí. Sempre. Olha, viu? Eu falei no último mês que não tinha encontro. Eu disse, olha, viu? Que eu sou assídua. E aí a gente aprende muito sempre, né? E aí depois, duas fases, a Livraria Center antes de entrar na rede, e a Livraria Center com a Rede Clipe, que aí teve um boom de compras juntos, de crescimento, de aprendizagem, De mix de produto de mix de ampliado, né? produto, Porque ampliou até muito. entrar para a rede era só livraria e papelaria. Sim. Só que aí se entendeu que livraria e papelaria tinha um nicho de mercado para determinados meses do ano, que era ali janeiro, fevereiro e aquelas férias de inverno. E depois, né? Aí depois, claro, tem as empresas, a parte de escritório, mas o forte mesmo da papelaria era nesses Claro. específicos meses do ano. E aí, através da rede, se começou a ampliar o mix de produto e a gente saiu todas as lojas, né, de livraria e papelaria para uma multiloja. Sim. Então, hoje a Clipe tem tudo para casa, escola, escritório e brinquedos. E brinquedos. E
ainda tem bastante gente que nos enxerga como livraria, né? Na nossa realidade aqui da Clipe de Sim. Camaquã, né? Sim. Muita gente ainda vai lá janeiro, fevereiro. Ah, você tem coisa pra casa? Sim, vem com a gente Uhum. também É. para as coisas de casa. Mas isso a gente sente que ainda está em processo de construção, mesmo fazendo 8 anos, né, da marca Clipe, mas a gente já tem uma bagagem de 22 atrás, que era só livraria e papelaria. Então, nós estamos crescendo Sim, nesses sim. outros É segmentos. 22 contra 8. É como se 22 fossem anos. várias E o lojas que em uma mudou hoje. nesse tempo, né? Sim. E eu já ia falar sobre Pandemia. isso, na verdade, né? Porque 22 mais 8 não é pouca coisa. E muitas coisas aconteceram e nas nossas vidas vão acontecendo. Às vezes a gente aposta em mudanças que pode ser que não funcione, em cargos, em pessoas, né? Uhum. Enfim, sistemas, sei lá. Uhum. Quantas mudanças podem existir numa empresa? Desde lá até aqui, a grande mudança que a gente percebe é a mudança do local, né? Do espaço. Uhum. Daqui para lá, daí é outra coisa, é A outro ampliação. tamanho. Uhum. E agora, dá pra ver que vai ter alguma coisa. Já tive um spoiler ou outro, mas assim, agora é visível que tem coisa acontecendo. O que vai acontecer lá? Conta pra gente um pouquinho. Ô, Lê, antes O que de que con- pode contar, na O verdade? que pode, né? Eu O vou que pode, deixar o que para a pode. Pamela contar essa parte agora da Vai. loja nova, mas eu quero falar uma coisa antes que eu acho muito importante da chegada até aqui. Que a gente sempre se preocupou muito com pessoas que trabalham com nós, né? Isso é muito importante, porque a gente não consegue fazer nada sem as pessoas. E agora vem toda uma parte de estudo de pessoas, de tentar descobrir onde é que a pessoa se encaixa dentro da loja, porque às vezes ela está num cargo, não dá certo naquele cargo. Perfil comportamental. Isso é assim, eu tô achando muito bom isso de estudo. Lá a pessoa assim, ó, era de um jeito aqui nesse setor, mudou pra cá, é Sim. outra pessoa, se realizou. E nem Desperta ela outras sabia habilidades, disso, né? sabe, às vezes, nem a gente enxergava aquilo. Mas quando tu vê o teste, tu vê o que deu o resultado, vê, essa pessoa não dava pra cá. Tem algum Vem teste pra que vocês cá. têm aplicado específico? Agora a gente entrou noutra parte, Sim, né? sim, Mas sim, vamos falar É disso isso aí. depois, a gente fala da mudança, hein? Deixa Vocês por não vão último. me dar a volta, Deixa hein? por último, Vocês deixa por não vão me último. enganar. Isso assim da Tem um nome específico do teste, esse era Tem, Nós importante. utilizamos, na maior parte das vezes, é o DISC. O DISC. É os 4 perfis comportamental que todos nós temos, em algum grau, um pouco Uhum. deles, né? Que é o dominante, influente, o cauteloso e o estável. Uhum. A cautela, a estabilidade, Estabilidade, a isso, a influência influência e o dominante. Eu acho que a Ângela me falou sobre isso. E aí tu tem que entender, porque como todos nós temos um pouco de cada, tu tem que ver Sim. quais que é o mais forte Sobressai, naquela aham. pessoa e o segundo, né? E aí combinar esses dois. E aí, a partir disso, tu vai E cada entender sobre a função, pessoa. vai exigir O que mais precisa. aptidão de um dos Parte lados. mais específica. Exato. Por exemplo, o Uhum. vendedor, a influência. A mãe tem a influência muito alta. Sim. O meu, por exemplo, a cautela é muito alta, a parte do controle. A cautela dela já é mais baixa. É menos cautelosa. Agora, É que a influência é muito eu alta, digo pra ela, entendeu? Seja filha, cautelosa. agora tu é a cabeça e eu sou o corpo. E assim vai. Quem é que de vocês é tipo assim, vamos que vai dar certo? E aquela que fala, não, mas calma aí, será que a gente não tem que Não, mas a analisar? gente pensa muito as É, coisas. Não, as duas pensam, não, nada vai no oba-oba. Não dá. A gente sempre pensa. As que bom, duas. que bom. A gente sempre conversa duas têm sobre essa isso, cautela assim. aí. Eu sou bem criativa também, assim. Agora, nesses novos... Eu nem sabia que eu era tão criativa. Mas agora, nesses novos empreendimentos, essas coisas que a gente vai trazer pra clipe nova, né? Já voltando ao assunto, a gente tá saindo um pouco da nossa zona de conforto de trabalho de sempre. Então, não é só uma ampliação. A gente tá trazendo um conceito de loja diferente. A gente vai ter um café dentro da loja, Uhum. linkando 100% com a loja. Sim. Então, esse café vai ter papelaria, A vai gente ter já vai bastante lá com louça. café, E reservar um local Exato. semanal. o nosso propósito é justamente esse, assim, que Sim. as pessoas vão até lá para tudo que a Clipe Genial. oferece de produto, mas que também tenham esse momento de pausa Sim. com as suas famílias, né? Como já acontece muito no sábado, por exemplo, que Cara. nós
na Clipe Camaquã temos a pipoca, Uhum. e o pessoal já vai lá em busca daquilo, em busca Sim. desse momento familiar. Exato. E a loja é uma consequência, mas a busca principal não Sim. é a loja. E E a só que eu enxergo o gente- contrário também do que tu falou, né? Porque acho que vale para um lado e para o outro. O café e a loja e o café. Às vezes a gente não tem um lugar bacana, dependendo do modelo que vocês adotarem e tal. Daqui a pouco, eu vou lá tomar um café, porque eu adorei o cafezinho que tem na Clipe. Uhum. Eu vou lá tomar um café, olhei, pá, tava Sim, por faltando mesmo consequência, vai levar um caderno, produto um presentinho, Exato. e vice-versa. tarará. Mas isso a Vocês gente... provavelmente pensaram nisso também, né? Sim, Estamos pensando, né? Estamos. Nós estamos em Criando. fase de tirar essa ideia toda do papel, né? A loja O vai. projeto da Clipe de Camaquã. De De Camaquã. Camaquã. A Exatamente. loja vai, a parte nova vai inaugurar primeiro e o café vai ser em um segundo momento. Mas o nosso plano é que seja ainda esse ano. Perfeito. Vocês se inspiraram em alguma outra clipe, alguma outra loja? Para Foi, chegar tipo, nesse café, Isso, para chegar no a projeto que vocês têm. gente percebeu o que faltava. Por quê? Sabe que ali na nossa loja a gente tem duas poltronas no cafezinho ali, pertinho Sim, da sim. dos livros. A gente frequenta Já bastante. A gente sabe onde é. já dá uma certa briga pelas poltronas, Tem sabe? uma xícara laranja, Isso. uma verde, Tem uma as- azul. Tem as professoras que se encontram naquele cantinho para conversar. Ai, vamos falar de o que vai acontecer amanhã, fulano, a gente fazer uma reuniãozinha ali. Daí a gente olha se vai em pé, duas na poltrona, quatro em pé, sabe? Tá faltando um espaço para se encontrarem. Aí vai o fornecedor, fica lá com o note dele trabalhando, a poltrona tá ocupada. Ele fica lá trabalhando, ele Sim. quer desocupar uma poltrona, sabe? Para sentar lá. Então, faltava esses A gente enxergou essa enxergou essa necessidade necessidade de mercado. de ter, porque na verdade não é o nosso ramo o café. Sim, Vai mas é uma ser oportunidade. Agora é. uma oportunidade. Perfeito. Agora é. Aham, Tanto Vai é perfeito. que Agora é. a gente esteve em São Paulo vendo café, a gente esteve em Porto Alegre com muitos cafés, tomamos tanto café, né? Mas Tomaram Teve um café. dia que a gente café fez experimentando 6 cafés. 6 um cafés atrás no da dia. outra. Cafeterias. Sim, sim. Cafeterias Pra diferentes para as entender pessoas os negócios, inspirar, para os ver. modelos de Sim. negócio. E cada vez eu enxergo que o mercado, acho que de todos os setores, vem para essa ideia de mais de ecossistema, que é um local que a pessoa vai por um motivo e vai poder ter outro. Exatamente. Ecossistema, eu acho que vem para o Cirúrgico. futuro de todas as Exato. partes. E a gente viu muito nos cafés as pessoas trabalhando, as Exato. pessoas se encontrando. Hoje a gente sente falta de um espaço para trabalhar, a gente sempre fala isso. Antes A gente vai para da ideia cafés do na podcast- cidade. Desculpa. Não, pode seguir. Antes da ideia do podcast, a gente pensava muito em coworking. Por esse motivo. Porque não tinha onde as pessoas se encontrarem para trocar ideias e pessoas diferentes. E aí a gente pensou, não tem Camaquã coworking, cara. E aí a gente pega, como você falou, Precisava fazer algo aconchegante, algo inovador. e às vezes a né? gente tem essas pessoas que trabalham em movimento, fornecedores que vão para a cidade, o pessoal quer um lugar para sentar e trabalhar, assim como pessoas de fora para fazer reunião, então falta um espaço, acho que preparado para isso, porque a gente consegue hoje sentar num café. Vocês, no último ano, alguns amigos nossos mandam uma mensagem, posso trabalhar aí Sim, com vocês? semanalmente vem pessoas trabalhar com a gente aqui, Porque amigos. por esse motivo, Porque ou tá na cidade por outro motivo, ou é. trabalha em casa e já tá cheio, sabe, a gente ou tem esse motivo. de Pelotas, de Porto Alegre. Aqui de Camaquã. Tô em Camaquã rapidinho, posso ficar aí, eu preciso do meu Wi-Fi. Preciso, né, Sim, conectar Sim, meu uma notebook. tomada e Wi-Fi. E aí eu venho desse espaço preparado. Hoje a gente vai para algumas cafeterias, não tem uma tomada para te sentar. Tem o café, mas não é. Isso aí é top 1 de É, prioridade. Exato, não é já tá na pensado para isso. Top de Então verdade. eu acho. Uma régua. Café tomada. Aham. Brincadeira. Mas sim, com certeza. a gente Cada enxerga cadeira essa tem que ter uma necessidade. tomada pra ela, que nem É o básico, né? aeroporto. Hoje é básico isso. Exato. É E muito básico. uma coisa só que eu ia perguntar até antes dessa parte, como é que foi? A gente teve a passagem pela pandemia que foi não é nem uma transição pro digital, é um salto absurdo, que pega bem o momento que a Pamela estava entrando na empresa. Exato. Não sei. Foi bem ali. Acredito que tu Foi já bem na pandemia. já ajudava de certa forma, mas tu entrou Sim. totalmente. Sim. Então, aí a gente sai do que a Nádia falou lá de anunciar no jornal, na rádio, para fazer live revista. shop, sabe? A gente sai totalmente. Como é que foi essa transição da papelaria para conseguir vender no digital? O que foi o principal que vocês usaram? Eu sei que live shop é uma coisa que dá muito certo. Até vocês fazem recorrente, outras A gente outras queria ter o que estratégias do vender, tipo. mas a gente não tem a foto de vocês pra vender pra vocês. Então, né? Mas Conta aí esse pra foi gente. um momento mais agressivo, né? Uma Eu transição muito lembro brusca. que a Vivi, se eu não me engano, né, que já fazia, incentivou um pouco, foi isso? Alguma coisa assim? Mas lá no início mesmo da pandemia, ali em março, abril, né? A gente falando de março, abril, quando começou, a gente tava com Páscoa. Então Sim. a loja tava fechada, a gente recebeu chocolate em casa.
E eu sempre gostei, mas hoje eu me enxergo muito mais no marketing Sim. do que na época quando eu tava chegando em 2020. Porque, como eu falei pra vocês, na época eu enxergava mais a Pamela controle de resultado, números ali, administrativo, né? A minha comunicação também, vocês me conhecem? Sim, Acredito que eu evoluí ao Sim. longo dos anos em cima disso, inicialmente por necessidade, depois por prazer, né? Mas foi muito por causa disso também, porque alguém precisava abraçar o marketing na Sim. empresa, que até então, até em 2020, nós tínhamos todas as redes sociais, porém dentro da Livraria Center, da Clique Livraria Center, não tinha um profissional do Sim. marketing ali. Ainda não era considerado Tinha, um canal de não vendas. era, não era Era um considerado, canal de. não era considerado um setor na Sim. empresa, que nem é hoje fundamental, né? Aham. Na época era, por exemplo, assim, tu sabe um pouco melhor, entra aqui no Facebook Sim. e posta umas Pela fotos presença. uma vez na semana, de Claro. 15 em 15 dias. A Uhum. realidade era essa. Aí, a partir do momento que eu cheguei ali e a gente só tinha a rede social para expor o que a gente vendia, a gente começou 100% em stories, que até os stories era uma coisa que nós postávamos, mas nem se compara, Sim, sabe? sim. Com o que é hoje e com o que se Provavelmente tornou não era num estratégico curto ainda. espaço de tempo. Porque hoje o story é a vitrine. É a É. A vitrine. vitrine de hoje é A o story. palavra storytelling veio bombando no último ano, 2024, né? E pra gente que é varejo, tem toda, obviamente, essa parte do storytelling, mas as pessoas também, às vezes, elas só querem ver o que tu tem pra elas comprarem. Sim, sim. Os O setores, impulso né? acontece por ali. Então, Será que tem promoção? desde o básico, exatamente. Então, os nossos stories a gente divide muito assim hoje. A gente faz essa parte da criação de conteúdo, mas muitas vezes a gente tem que mostrar o que tem dentro da loja pra pessoa dizer que Uhum. quer ou interessar pra ir até a loja ver Sim. outras coisas, né? Então, é muito produto e preço hoje ainda. Porque a gente até já tentou uma época trabalhar um pouco menos com isso, mas a gente viu que não era isso que o nosso público queria. Sim. E a internet traz essa competitividade também. Exato. E A isso Pan- tudo começou a Sim. partir da pandemia. Sim. Então, até ano passado, praticamente eu fazia isso 80%. Sozinha, assim. Era eu que fazia os posts, pelo menos feed, Uhum. era 100% eu. E a gente tinha alguns colaboradores como estágio na parte da tarde que auxiliavam nisso, mas era basicamente 100% eu. Sim. E você sabe que é uma demanda bem grande. É trabalhoso. E aí, Muito. desde Ainda mais do ano tamanho da passado, clipe, tá louco. a gente conseguiu, nós temos uma pessoa hoje que cuida 100% do nosso marketing, ela faz isso Tipo, ela faz das 8h30 da manhã às copy, 6h30 Sim. da tarde. da copy até o criativo em si, até a postagem Como nas assim, redes da copy? sociais. O texto que precisa ser escrito, Sim, o tudo. que é tudo. Eu Aí passa faço, por, eu tipo, faço. uma avaliação de vocês, Isso, eu faço com ela o algumas ok? reuniões mensais. E é claro, a gente troca ideias ali, né? A mesa dela é do lado da minha, Sim. Sim, perfeito. próximo, assim, a gente troca ideias, mas ela executa. Uhum. Então, pra mim, assim, eu ganhei muito tempo com Então, isso. Hoje claro. eu não consigo me imaginar fazendo, porque assim, Sim. lá na Clipe é de 1 em 1 hora Sim. que a gente tá postando. Então eu começava a fazer uma coisa às vezes, ai, tem que postar. O que eu vou postar? Uhum. Né? E ela e hoje eu digo pra mãe, isso é muito legal, porque eu vejo que ela faz muito melhor que eu. Isso E que é é o muito bom. interessante tu Ela ficou perceber isso. especialista, porque ela É. fez só isso. E quando a gente se concentra, né? Aham. Cara, isso é meio louco. A questão de Exato. divisão de tarefa que entra até E naquela questão que vocês falaram do disco, por exemplo. É. Cara, a habilidade dela talvez seja melhor Sim. pra marketing, pra criatividade, pra fotografia, do que a tua. E hoje Sim, em às vezes é só dia, simples assim. o modelo de negócios, que é a Clipe, né, não teria como ser diferente se não tivesse marketing, Sim. porque são muitas campanhas. E muitos produtos também, cada 12 vez mais restantes campanhas ou produtos. mais no ano, né? Então, é todo mês, é campanha, é divulgação, é produto novo, é Sim. tudo que você possa E imaginar. a gente percebe isso porque pro nosso negócio, o estúdio é totalmente diferente. Pra gente, esse tempo investido, porque o varejo o pessoal vai comprar por impulso, fazer pesquisa de preço ali. No nosso caso, a gente tem que usar, daí sim, o storytelling, como a Ale trouxe, para conseguir trazer, que a pessoa tenha Convenci. desejo. Pra gente, hoje Sim. eu já parei de investir tempo em ficar postando story, porque não é o que nos traz resultados. Então eu vejo, aí a gente consegue entender esse contraste muito maior entrando no perfil da Clipe ali, ficando com vontade de comprar as coisas Lembra que no eu impulso. comentei, né, que a gente queria fazer live shop? Sim. A gente não pode, Exato. não tem. Eu Com o preciso tempo a gente convencer de que entendeu vocês isso. têm que comprar um retrato corporativo sem ter o retrato de vocês. Ó, esse aqui tá legal, talvez o teu fique assim, Então uma né? construção um pouco mais É Mas outro. numa demorada. live tu pode contar a importância de se fazer um retrato corporativo. Posso?
Então Posso. tenho que vender. Talvez. E Aham. talvez agora eu esteja fazendo isso. Aham. Exatamente. Porque, de fato, a gente não. Assim, aqui é eu e Gui, né? Eu e Gui. E, tipo, tu e a Nádia. Supõe. Claro que Em qual sentido? tamanho Divisões? totalmente diferente. Mas a gente tem que dividir entre eu e o Gui o básico entre marketing. Oi, filho. Seu tempo acabou. Marketing financeiro, a parte de pedidos, contratos, relacionamento, vendas, tudo mais. A gente tem que se dividir. Levou 5 anos pra conseguir fazer uma divisão funcional. Exato. E Estava tá sempre transicionando. Não, e eu acredito que ainda vai continuar, Espero que talvez. sim. Sempre se encaixando, em cada momento parece que faz sentido. Porque o estúdio passa por algum momento, sei lá, olha a visão do estúdio que vocês têm de 3 anos atrás. Aí olha o estúdio agora. Provavelmente é uma visão diferente, porque a gente comunicou diferente. Mas conta pra gente um pouco melhor, então, da loja Nota. Café. Eu vi que tem 2 andares também, né? Tô uma questão lá. Tem café. Vai ampliar produto, a casa vai ficar maior, os brinquedos vão ficar maiores, A minha, as cópias vão ficar minha com uma suposição. tecnologia melhor. Porque eu tenho muitas ideias. Quando eu chego na frente das cópias, gente de Deus, eu tenho muita ideia. Ah, é? Só que eu sei que não Nos dá pra conta essa fazer ideia aí. tudo. Como é que é essa ideia? Fala essa Nossa, ideia. máquina, fotografia. A Clipe vende planners. Planners Uhum. personalizados. Eu quero com a marca Prisma. Então tá, a gente vai ajustar pra ti, tá? Tem um valor tal, tal, tal. A gente manda pra aprovação, vocês tal. Ou seja, vocês vão ter um processo criativo lá que faz designs. Vai ter um designer. Desculpa, o nome da moça que faz o marketing. A Maria. A Maria. A Maria, ela provavelmente não dá conta dessa demanda, mas teria uma Maria /2 Uhum. que faria os criativos. O que que faz? Faz uma vitrine, coloca o que vocês já fizeram aqui do Prisma. Olha só, Sebastião da Clipe. Convite. Gente, as pessoas nos É abriram mais um convite. setor gráfico, né, Ale? Exato. Gráfico. Só que simples, né? Não é um setor gráfico que, sei lá, faz essa capa aqui, né? É um setor gráfico que faz o simples. E o que eu sempre penso é convite planner. Convite planner, convite planner. Uhum. Porque tem aquela questão, as meninas também têm que investir um tempo ali pra recortar, Sim, pra não sei o tem quê. umas demandas Mas diferentes elas do já que a gente imagina de recortam às cópia, né? vezes e tem um valor, por que a gente não colocar um adendo aqui e de Uhum. repente, uma hora a gente pode conversar. Vamos amadurecer Tipo, essa Não, é uma ideia. má ideia. Daí Vamos vocês passam pra amadurecer. gente alguma coisa que vocês já tenham pensado e eu posso dar as minhas ideias loucas, né? Daí Porque às vocês veem se vezes vem, funciona, se não sim. às funciona. vezes mudando o tipo de Mas impressão, abre uma carta de produto totalmente Exato. diferente. Exato. Mas o que eu imagino da expansão, minha suposição, seja hoje, acho que a maior parte do prédio hoje ainda é livraria. E a agora gente sim. tem um crescimento muito grande, pelo menos eu vou mais lá para ver a questão da casa do que da papelaria. Então eu imagino que tem uma expansão para esse lado também. Exato. A nossa ideia é fortalecer todos os setores e melhorar todos os setores, né, Gui? Por exemplo, hoje nós sentimos uma necessidade muito grande de espaço para a gente conseguir expor melhor o que a gente já tem. Então, alguns itens, sim, vai aumentar mix, mas muitos a gente vai conseguir expor Sim, de forma setorizar. melhor, da forma adequada, Valorizar. setorizar, Sim. valorizar Conseguir perceber e- melhor o e produto. trazendo mais para a realidade de casa mesmo. Agora, falando do setor de casa, trazendo um pouco mais para a realidade de casa das pessoas. Então, a gente tem um projeto de ter 4, 5 camas montadas Sim, dentro sim. da loja, né? Hoje nós temos uma. A gente tem o projeto de ter várias mesas postas, tudo nesse sentido, assim, de ambientalizar mais as coisas para a pessoa realmente conseguir conhecer melhor aquele produto. E aí, agora falando de livraria, papelaria, a gente também vai ampliar muito o setor lá, trazer algumas variedades um pouco maior Porque agora da área, né? chegou muito forte a papelaria fofa. Não é mais aquela caneta, o lapisinho Aham. simples, é tudo enfeitado. Papelaria É barra tudo terapia, detalhe. né? Sim. Aquele momento Exatamente. do penso, aquele momento de Isso. relaxar. Quem O pensa, post-it não é mais hoje, quadrado, o post-it é borboleta, Tudo que é o post-it é isso. coração. Não, É. saiu do quadrado. Saiu. Não é mais quadrado. Não é mais Exato. quadrado. Isso aí, é isso aí. E também todo esse propósito que tem por trás da papelaria, que é te proporcionar um momento de parar e pensar com papel e uma caneta, né? Então, a gente quer trazer um pouco isso através
desses itens de papelaria que auxiliem nisso. O setor de livro também, nós vamos Exatamente. ampliar. Eu já ia Aham. falar do setor de livros, porque o nosso setor de livros é escondidinho ali. É. Então, lá os livros vão para a parte nova da loja, vai ter todo um setor bonito, uma valorização. Porque toda vez que eu vou na escola, eu incentivo a leitura. Eu falo para as crianças que quem lê é mais inteligente, quem lê amplia os horizontes, né? Tem novas ideias. E é isso, e é verdade. Eu não estou falando, eu nunca falo nada que não fosse, é real isso. E convido para ir na loja, que nós temos livros, que a gente recebe livros, né? E eu acho É tão verdade. interessante isso, e é real. Quando tu lê, tu melhora tudo, né? Sim, não, é repertório, né? Repertório. E eu falo isso me sentindo mal, porque o meu hábito de leitura caiu horrores, assim, nos últimos anos, até ganhar a Lili, até ter a Lili pequenininha ali, eu lia sobre educação, sobre Uhum. ela, sobre o que eu ia passar, sobre e tudo mais. Então, vai perambulando as nossas Sim. leituras, acho que na vida vão perambulando por Conforme a fase. diferentes. É, É. Comecei com o Harry Potter, né? Aham. Enfim, agora caiu muito, eu quero voltar. Preciso me E talvez tu conectar. precise olhar Mas para um setor interessante, assim, te brilhar o olho e resgatar essa lei. talvez Uhum. seja por aí, porque não parece que não tá suficiente ainda o. Não, eu te empresto, olha aqui, esse aqui é bom, sabe? Exato. Não sei. Enfim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo mesma. Isso, a Lê precisa real trabalhar consigo, sei lá, talvez sentar e escolher um livro. No outro setor Faz que a gente milhões de anos que eu não Pegar sento. um papel, uma caneta, planejar. Por que que isso é Gente, importante eu para ti? exato. amava isso, entrar pensar. na Saraiva, entrar na Vanguarda. Uhum. Amava. Faz uns 4 anos que eu não entro pra olhar, sabe? Que tu olha assim, ai, cheiro de livro e Aham. tal. Faz um tempão. É um negócio que. Conotação. Anota já, anota. Anota aí, anota. Não, isso aqui vai Outro ter que ser. setor que nós vamos ampliar consideravelmente e trazer novidades esse ano, não dá para Entrar, falar ainda, né? É o entrar setor de na brinquedos. Clipe Sim. e O setor ir de brinquedos vai crescer também. no Sai setor. dali de onde é que ele está, É. né? Não Sim, vai sim. ficar mais ali. E vai para um setor novo, totalmente Novo. diferente, com novidades no setor do brinquedo, que toda criança gosta. Mas... Brinquedo. Ah, Não, mas Precisa de além bolinha, dos né? brinquedos. Precisa de Eu bolinha de imagino, prata lá. eu imagino. Você Tem imagina? que ter pros adultos também, sinto Aquela falta. que assim, ó, Hoje, já sei. Já sei, eu faria. Que legal. Então, a proposta é de encantar as pessoas, né? Já vai a família na loja. Sábado é o dia de pai, mãe, filhos, pipoca, chimarrão, né? e A cada gente um entra vai na pro seu, pipoca achar o seu setor e, agora. E a pro... e a gente tem uns feedback assim de pai e de mãe. Visito escola e vejo também nas escolas o que eles gostam de ir na loja. E hoje em dia, quando a mãe chega pro filho e pergunta, sexta-feira, amanhã é sábado, a mãe vai sair contigo. Onde que tu quer ir, meu filho? Ah, eu quero ir lá na Clipe porque tem pipoca. Eu quero ir lá na Aqui, Clipe, aqui tem acontece Gente, isso. brinquedo. aqui. Filha, Pois é. vamos sair? Ai, vamos na Clipe? Vamos. Pois é. Então é É bem isso. bem E esse vai ser assim. o nosso público do futuro. Sim, Se a gente exato, estiver com eles perfeito. agora, ela vai Tá. acompanhar nós também. E o que a Nosso gente falou lá no crescimento. início, o relacionamento é o que conduz o Relacionamento. cliente a voltar ali. E as crianças Exato. escolhem muitos lugares. Sim, Não total. é o pai e a mãe onde é que eles querem ir Hoje a também, né? nossa rotina. É, Exato. Aham. A nossa exatamente. saída até pro lazer é guiada por onde a gente vai conseguir deixar ele confortável. Sim. Então entra nessa que vocês Essa trouxeram. semana preciso fazer duas coisas. Preciso imprimir um negócio que tava sem impressora e pegar o exame. Tá, vou lá e depois vou na Clipe. Tá, mas pode aqui, não precisa caminhar tanto ali, tá? Tá, mas é que eu vou com a Lili. Sim. Tipo, eu precisava também satisfazer ela nesse Exato. sentido, assim. E a gente Realmente, tentou eles nos olhar assim, conduzem. para vários setores que precisam de Pra melhoria, família. para Para a família. família, O nosso olhar exatamente foi para Perfeito. isso. toda a família. Perfeito. Para o Exato. marido que vai com a esposa e não sabe, fica lá Sim. passeando, né? A Ele mãe vai, vai pro café. Vai tomar ele um vai pro café. café, possivelmente ele possa até assistir um jogo. Exatamente. Exato, alguma coisa que ele gosta. O nosso, Ler um livro. o nosso propósito é fazer uma loja que atenda Camaquã e região, Uhum. né? Que quem mora em Arambaré, em Tapes, em Dom Feliciano, em Cristal, que já são nossos Isso, clientes, eles já são nossos clientes, mas que eles venham passar o sábado com a gente ou passar um Que dia que legal. estão de folga Pouco legal. com a gente, porque além de toda a loja vai ter esse conforto, vai ter Exato. esse espaço kids, Sim. né? E aí, como tu trouxe ali, a partir do momento que a gente atende toda a família, vira um espaço confortável. Então vai acabar virando um local de passeio pra Exato. família, De passeio. o pessoal que vem de fora, principalmente. Perfeito. Eu tô muito curiosa com o café, cara. Eu tô muito curiosa. Dá pra dar mais um Vai, spoilerzinho, assim, vai ficar sabe? tão Se vai ter um lindo. negocinho, vai ter um quichezinho.
um croissant pra gente. E E todo aí um é estudo de que uma criança comida. gosta, que adulto gosta. Vai Adulto ter, gosta vai ter muito. também para todos os públicos. Isso mesmo, para Todos todos os mesmo. públicos. Estamos pensando bastante nos Fia, eu não kids posso também. cortar, tá me cutucando aí agora. Não. Não tá me cutucando. Ainda não. A gente tem Tipo, muitas para de falar. crianças que vão nos visitar quando saem da aula. Às 5h30, né? 5h30 é um caminho. movimento grande que a gente tem nesse sentido de receber pais e filhos. Claro. Então, nós estamos pensando nisso pro café. Exato. Então, eu não falei aqui também para vocês, mas vocês sabem disso, né? Da felicidade que é trabalhar com a Pamela, que a gente forma uma dupla muito, muito especial, assim. Eu faço toda a parte de compras, né? Então ela chegou, a gente fez a divisão das nossas tarefas, agora a gente já tá mais ou menos bem alinhada tempo nisso, já, né? há um tempo, 5 anos que ela tá na loja, e eu continuo, faço quantia, tudo da loja centralizava, né? E às vezes a gente tem um apego nisso, Sim. né? São 25 É, a anos gente tem um apego sem para Pamela. soltar. Ela que me Aliás, diz, mãe, solta, mãe. E eu tô tentando soltar. Assim, ó. E aí eu tenho uma moça também que trabalha comigo, que é a Vanessa, de aniversário hoje, né? E aí eu consigo liberei muita coisa de compra com ela, mas a compra geral, porque aumentou muito a campanha, aumentou muito o produto, é muita coisa, já não estava mais dando conta, né? Então tenho também uma moça, mas assim, a gente conseguiu dividir muito bem as tarefas, eu e Pam. A parte da Pamela, ela faz super bem, né? Entrou com a cabeça assim super boa, eu fresquinha, posso cheia voltar um de pouquinho? ideias. Posso Isso foi voltar muito bom nesse momento da nadinha? livraria. Eu quero voltar um nadinha nessa história, porque, bom, aí a Pô decide, então, fazer administração, Sim, com ali a ênfase na sucessão, sim. e tu tem uma filha que tu está ajudando a formar, né? A formar não, a continuar essa formação. E aí, em algum momento, ela vem com sua malinha e fala: agora eu vou continuar, e é presencial, e é aqui. E quando ela entra na loja, tu enxerga a tua filha. Sim. Só que em pouco tempo tu precisa enxergar uma sócia, uma pessoa que tu respeita e entende as ideias como inovadoras e válidas. Uhum. E não só, não, filha, é que não funciona assim. O mercado aqui em Camaquã não é assim porque aqui não vai funcionar. Não. Tô pegando assim frases Sim, genéricas, sim, né, tu sim, sabe? sim, sim, sim. Enfim, como que é esse olhar de mãe que provavelmente vai mudando até enxergar, pô, quando eu tô na clipe é uma. Aí, quando a gente tá lá em casa, é a minha filha. Olha, é meio interligado a coisa, não separa ir de casa para loja. Mas o que eu posso te dizer assim, ó, que eu entendo muito bem essa parte, e eu acho assim que foi na hora certa que ela chegou, porque é uma outra virada de chave que teve tudo isso de pandemia, de internet, de marketing, de inovação, né? E ela veio com tudo isso. E eu quero dizer que eu agora estou aprendendo mais com ela do que ela comigo, sabe? E isso eu aceito de boa, assim. Às vezes no primeiro momento, fico assim, né? Mas daqui a pouco eu, Faz sentido. faz sentido. Aham. E assim a gente vai. Então é uma dupla assim que já aprendo muito com ela, muito, muito, muito todo dia. Ela me mostra uma coisa diferente. Olha isso aqui, mãe, vou te mostrar como é que é. E é assim, e faz assim. Ou alguma coisa que eu faço, não, mãe, agora vamos mudar, faz desse outro jeito que vai funcionar melhor. E E funciona. tu lembra quando, tipo assim, teve uma virada de chave? Teve alguma coisa que te marcou muito? Tipo, sei lá, talvez uma ideia super inovadora que pra Aham. ti tu não tinha conseguido linkar ainda com a clipe. Enfim, só se teve um momento assim. Às vezes não tem, às vezes é É natural, as coisas natural, vão é acontecendo. natural, Só aos perguntar se teve poucos. alguma. Não Não teve teve. um episódio, alguma coisa que Aham, aconteceu assim. aham. Foi natural todos os dias, um crescimento, Sim, um aprendizado junto, assim, sabe, das coisas, sim, melhoria constante, nunca parando sim. de estudar, o incentivo ao estudo, sempre fazer cursos, Uhum. viajar, ver coisa nova. Vamos a São Paulo ver isso, vamos na feira ver isso. Bah, para mim, isso aí eu valorizo demais, Estar em demais, movimento. demais. Em Estar em movimento. movimento, não parar. Para mim, eu não parei no tempo. Eu continuei, eu tô Aham, perfeito, atualizada com ela, sabe? perfeito. Então tá tudo certo, é só alegrias, Sim, agradecimento. sim, certeza. E trazendo um pouco da teoria de empresa familiar, né? Na Ai, prática, eu vejo que a gente consegue sim separar os Uhum. papéis, só complementando Sim. o que a mãe Uhum. tá dizendo, né? É mãe e filha, sim, mas tem momentos que a gente precisa ser sócias, né? Então, que é aqueles papéis clássicos ali dos 3 ciclos da empresa familiar, a família, a propriedade, Uhum. empresa, né? A mesma coisa ao contrário.
a gente também tem momentos que a gente quer ser só mãe e filha. Sim. Então, que a Sim. gente se policia para não falar da empresa em outros lugares. Muitas vezes a gente gosta de falar da empresa em outros lugares, cafés, etc., porque aquilo flui o assunto da empresa, mas tem momentos que a gente também hoje não vamos falar. Talvez daqui a pouco tenha um dia que tu, queria tanto um colo da minha mãe, ela tá aqui do meu lado na clipe, mas eu Exato. preciso ser profissional, de certa maneira, né? Isso, eu particularmente me cobro bastante isso, inclusive por causa dessa questão da separação dos papéis, que eu acredito que seja fundamental em questão de equipe, né? Em questão de cultura. Lá nós estamos como colaboradoras da Clipe que somos, né? Claro. Então, também a gente tem essa relação de mãe e filha, mas eu acredito que na maior parte do nosso dia a gente consegue fazer essa separação. E é por bem isso que eu feita. admiro, cara, porque às vezes a gente tem coisas que a gente consegue ser, mas a gente não faz questão e nem precisa mostrar. Mas quem entra na clipe enxerga esse respeito mútuo que vocês têm. Enxerga esse E isso é respeito. E como evidente. a Pamela entrou na clipe de verdade, ela não entrou porque vai seguir o negócio da família, aqui, não, ela queria estar ali. Sim. Ela entrou pra mudar, pra falar assim, ó, isso aqui é agora. E como tu falou, foi perfeito o momento que ela entrou, por ser uma parte inovadora, a questão da internet, questão Exatamente. de lives. Eu quero agradecer, a gente quer agradecer muito, muito o sim de vocês. Eu sei que também é um pouco difícil às vezes dar sim para projetos novos, né? Porque será que vai dar certo? Será que faz sentido pra gente? Mas Tá olha, lá? Lê, deixa eu te interromper. A Pamela me falou assim, mãe, a Lê nos convidou para participar do podcast. E o que que eu te disse? Que dia que é? Vamos lá. Sim. Assim, ó, nem pensei duas vezes, vamos lá. Que coisa boa. E nossa, eu aprendi muitas coisas nessa noite. Eu anotei coisas importantes que eu vou levar. E eu espero que falar um pouquinho sobre vocês e trocar uma ideia tenha sido tão bacana quanto foi pra gente, tá? Quero agradecer a GoImage, que foi a primeira a acreditar nesse projeto. Então, obrigada, GoImage. Pessoal, não deixem de conferir um pouquinho do portfólio deles, do que eles têm de produtos agora para esse mês. Vou fazer uma colocação. Eu queria falar também, né, quanto que o meu pai e o meu irmão são importantes nessa trajetória que a gente tem. Acabamos falando bastante de clipe Exato, e verdade. nós estamos no dia a dia da operação, mas sem dúvida o Grupo Center, que é a Clipe Livraria Center, a Center Tintas e a Center Aço, a gente trabalha muito junto, e daí a família amplia um pouco mais, né? Não é só Nádia e Pamela, mãe e filha, mas é Pamela com o pai, Pamela com o irmão, e esse relacionamento que a gente tem mesmo de olhar familiar para o grupo empresarial é muito saudável também e é muito benéfico para todos os negócios que nós temos. Todas essas características que a gente trouxe da Clipe, a gente consegue ver que é evidente do espírito empreendedor, porque a gente vê que essa questão do movimento, da intensidade da cultura empresarial é muito parelha dentro das três empresas. Isso é evidente de fora, sem frequentar a empresa. Então isso é maravilhoso. Exatamente. E como a Pamela falou, agradecendo do Matheus e do Jorge, né, eles sempre nos orientam, a gente faz as conversas juntos, vamos fazer, não vamos fazer, vai dar certo. Então é uma orientação muito presente também. Às vezes não é só eu e Pamela, geral, nós quatro juntos, unidos, uma troca de experiência, e isso é crescimento, e isso é bom, né? Faz parte. Estamos juntos, se deu certo, se não deu certo, se não deu certo, estamos juntos também, né? Sim. E Sábado de noite deve ser muito legal naquela família. Empreendedorismo, a gente fez tal coisa, a gente investiu nisso, nem sabe, agora tem um produto novo e eu acho que a margem vai ser boa, porque o percentual que a gente conseguiu, porque o meu, cara, deve ser minha muito legal. conversa é a margem. Como é que tá? Minha conversa. É bem Muito bom, e o isso. teu custo fixo, vocês estão conseguindo dar uma diminuída, aonde vocês estão... Cara, muito bom, obrigado, Muito guris, legal. obrigado de coração, tá? De verdade, obrigado por A gente acreditar, que né? agradece. Estar aqui com a gente. Obrigado, Lê. Agradeço, Obrigado, Li. Agora dou um agradeço beijo o convite em de vocês de também verdade. e desejo sucesso para esse projeto. Muito Obrigado. sucesso. Já está dando Obrigada. certo, né? Já deu, se Deus Amém. quiser. Amém. Obrigada. E não deixar de pedir para se inscrever no nosso canal, ativar sininho, dar um like, porque isso faz a diferença para outras pessoas também acreditarem, tá? A gente não custa nada e é muito importante pra gente. Muito obrigada. Tem um marco aqui, gente. Prismanex. Prismanex. O que é Prismanex? Super bem. Sensacional. Foi show. Só agradecer.
Prisma, núcleo de experiência, pessoal. Vamos fazer esse povo se conectar de alguma maneira. Eu espero que daqui saiam muitas conexões. Para começar, então, a gente vai falar um pouquinho de marketing. Vamos faturar 2 milhões de reais ano que vem, com possibilidade de 50 vagas para novos jovens em Camaquã. Meu Deus, consegui encontrar a solução dos problemas da minha agência. Então eles estão muito mais felizes que a gente. A gente está feliz que fez uma venda, claro, mas eles estão muito mais felizes porque eles encontraram a solução do problema deles. E vocês têm que entender isso e fazer com que o cliente de vocês se sinta muito mais feliz que vocês depois de uma venda. Porque encontraram um fotógrafo certo que entendeu. Então, basicamente, vocês já têm esse passo à frente. O cliente ele já tem a necessidade. Então, o que vocês precisam é só se destacar e fazer com que agregar valor e fazer com que ele feche com vocês. Atendimento, Exato. né? Que ali naquele início, como eles mesmos falaram antes, né? Tu entender, saber o que teu cliente quer e o que ele quer em todo o processo, vai fazer totalmente a diferença do que tu vai vender pra ele depois, né? Não só o que tu vai vender pra ele durante, digamos, o casamento, mas depois do casamento. Persona, basicamente, é o perfil do seu possível ou melhor cliente. É aquela pessoa que vai fazer com que o teu trabalho agregue valor e a tua venda ela seja específica para a área que tu quer atuar. E logo depois disso, pessoal, de ter esse sonho, de ter esses pensamentos em verde aí, que é a esperança que a gente tinha de unir e trabalhar para toda uma classe fotográfica, elevar toda a nossa categoria de fotógrafos, veio o vermelho que é o sonho. Era a hora que eu tinha que apresentar Metamorfose para as pessoas. E a gente fala do amarelo ouro. Como tu conseguiu fazer isso? Se aproximem dos colegas, troquem informações, se ajudem para cada um elevar a sua classe e fazer o nosso estado, o Rio Grande do Sul, o verde, o vermelho e o amarelo cada vez mais forte. E se serve de inspiração, eu comecei na garagem da minha casa. Eu tirava o carro de manhã e abria a loja. Se esse negócio faz sentido para vocês, não desistam. O que não muda nesse país é que nós continuamos sendo empreendedores. Nós continuamos sendo gestores do nosso próprio negócio. E a gente vive isso. A ideia é criar uma comunidade. É esse o propósito do Prisma. É que fazer com que nós consigamos fortalecer o nosso mercado e que a gente possa dar sequência para que hoje seja o start, como o Maurício reforçou. O evento só está acontecendo por conta de vocês. A gente teve a ideia e trouxe, vocês toparam e vocês estão fazendo acontecer. Muito obrigado. O La Campana ficou pequeno por causa de vocês.